Os cientistas podem nos fornecer uma explicação racional para tudo que os arqueólogos descobrem? A resposta curta para essa pergunta é não, eles não podem. A resposta longa também é não, mas com algumas ressalvas. Os cientistas farão o seu melhor para fornecer uma explicação com as informações disponíveis, mas às vezes há lacunas em seu conhecimento. Os itens que você está prestes a ver neste vídeo se encaixam nessas lacunas. Neste vídeo iremos conhecer 8 misteriosas e incríveis descobertas pelo mundo. Número 8. Pinturas em Sego Canyon, Estados Unidos. As pinturas nas paredes do Sego Canyon, em Thompson Springs, Utah, Estados Unidos, têm milhares de anos. Elas são o legado desbotado de uma misteriosa raça antiga de nativos americanos, que viveram aqui durante um período sobre o qual sabemos praticamente nada. As pinturas estão aqui há tanto tempo que começaram a desaparecer, tornando-as quase como aparições fantasmagóricas na rocha. Acredita-se que o trabalho tenha sido realizado por uma combinação dos povos arcaicos Fremon e Utes, durante um período que continuou por incontáveis séculos. Foram os Utes que deram ao estado de Utah o seu nome, e em algumas de suas obras de arte, há uma pista sobre a data de sua origem. As pinturas apresentam cavalos, então devem ter sido feitas após 1493. Não havia cavalos em toda a América do Norte ou Sul, até que Cristóvão Colombo os trouxe em sua segunda viagem para as Américas naquele ano. A arte dos Utes é a mais recente nas paredes, mas também a mais rudimentar. Número 7. Antiga Passarela, Alemanha. Agora vamos para a Alemanha, onde uma antiga passarela foi encontrada bem embaixo da rua no centro de Berlim, em fevereiro de 2022. Os arqueólogos acreditam que a passarela tem pelo menos 700 anos. Berlim foi fundada em 1237, então isso tornaria esta passarela uma das primeiras a ser construídas na cidade. A passarela é de madeira, então os arqueólogos conseguiram datá-la usando análise de anéis de árvores. As árvores foram cortadas em 1238, e é lógico supor que após serem cortadas, foram usadas imediatamente como materiais de construção. Toda a madeira, que é uma mistura de bétula, pinho e carvalho, foi retirada de dentro e ao redor da área de Berlim. As tábuas permaneceram intactas por tanto tempo, porque estavam enterradas sob espessas camadas de turfa, que é um excelente conservante. É provável que o objetivo da passarela fosse proporcionar um meio de contornar um rio próximo, proporcionando uma rota viável para os comerciantes entrarem na nova cidade. Costumamos nos referir a esta parte da história europeia como a Idade das Trevas, mas está claro que os construtores da cidade na época não careciam de conhecimento ou habilidade. Número 6. Pedra de Dryden, Estados Unidos. A Pedra de Dryden tem causado controvérsia nos Estados Unidos, por mais tempo do que os Estados Unidos da América existe como nação independente. Foi mencionada pela primeira vez pelo reverendo Cotton Mather em 1690, que observou que nenhum homem vivo sabia quando ou como as múltiplas inscrições no afloramento rochoso costeiro foram feitas. Nos séculos que se passaram desde então, o crédito por este trabalho enigmático em Berkeley, Massachusetts, foi atribuído a nativos americanos, visitantes portugueses, tribos perdidas de nórdicos, e até mesmo aos antigos fenícios. Ninguém realmente sabe a verdade. Das opções, o explorador português Miguel Corta Real pode ser o candidato mais provável, embora o motivo de ter escolhido esse estilo específico para a obra seja um mistério. Teóricos menos ortodoxos não estão satisfeitos com essa explicação. Alguns deles até acreditam que as marcações foram feitas por marinheiros chineses que chegaram a Berkeley no início do século XV. O debate sobre a rocha pode nunca acabar, mas o artefato em si foi removido de sua localização original e levado a um museu para preservação. Número 5. Antiga prensa de vinho, Israel. A antiga cidade de Ascalão, em Israel, tem se mostrado um terreno fértil para os arqueólogos ao longo dos anos, e assim foi novamente em abril de 2013, quando uma dupla de artefatos notáveis foi encontrada no local. Uma equipe de arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel descobriu uma antiga prensa de vinho enorme, e um pequeno modelo cerâmico de uma igreja.
Os especialistas acreditam que ambos os objetos remontam à era bizantina inicial, dos séculos V e VI. A prensa de vinho é massiva, cobrindo uma área de mais de 27,8 metros quadrados, e compreende um pátio de prensagem, uma cama de prensagem, e 3 tanques de cerâmica para coletar o vinho. É uma das maiores descobertas desse tipo, e mais bem preservadas, mas a pequena igreja é dita ser ainda mais rara. Foi descoberta perto da prensa de vinho, então pode ter sido deixada por alguém no processo de fazer vinho. Há uma alça em forma de laço no telhado da igreja, levando os especialistas a acreditarem que ela foi pendurada em uma parede ou suspensa na roupa. Os especialistas também acreditam que uma lâmpada a óleo foi inserida nela, projetando sombras em forma de cruz nas paredes do prédio em que foi colocada. Apoie o Admirável Mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. A Pedra de Lenape, Estados Unidos. A imagem entalhada no artefato conhecido como Pedra de Lenape é tão controversa que a maioria dos historiadores preferiria descartá-la como um embuste, do que investigá-la adequadamente. Ela foi quebrada ao meio quando foi descoberta, com a segunda peça encontrada logo após a primeira, ambas as descobertas acontecendo no condado de Banks, Pensilvânia, em 1872. O artefato é tão controverso porque a cena nele parece mostrar um grupo de nativos americanos caçando um mamute lanoso. Isso sugere uma sobreposição entre a existência de mamutes lanosos e tribos nativas americanas na região, o que deveria ser impossível, pois os mamutes se extinguiram na América do Norte há pelo menos 10.000 anos, enquanto as ferramentas de caça mostradas nas gravuras foram inventadas há no máximo 2.000 anos. Historiadores afirmam que a cena foi esculpida na pedra muito depois dela ter sido quebrada em dois, e portanto, não é um artefato genuíno. Eles também afirmam que as gravuras não se alinham perfeitamente, o que prova que a pedra já estava quebrada quando foram feitas. Levando tudo isso em consideração, podemos dizer que a Pedra de Lenape provavelmente é uma falsificação, mas sempre haverá uma dose de dúvida. Número 3. Múmias da cultura pré-inca, Peru. 14 múmias da cultura pré-inca de Chancai foram recentemente descobertas no sítio arqueológico de Camaquia, no Peru, não muito longe da capital peruana de Lima. As múmias têm entre 800 e 1.000 anos, sendo 6 delas crianças, mas as restantes são adultos, sendo apenas 2 do sexo feminino. É possível que os restos representem várias gerações da mesma família, mas há uma teoria macabra. Alguns arqueólogos responsáveis pela descoberta suspeitam que elas possam ter sido sacrificadas no momento do enterro de uma figura local de elite, cuja tumba foi encontrada perto daqui em 2021. Elas teriam sido destinadas a se tornarem servas da figura de elite no pós-vida. No entanto, há algumas evidências aqui que contradizem essa ideia. As múmias foram enterradas com bens pessoais, incluindo ferramentas de tricô, potes de cerâmica e cuias. Vítimas sacrificiais geralmente não eram enterradas com nenhum bem funerário, então talvez essas pessoas tenham escapado desse destino sombrio. Afinal, os povos pré-colombianos dos Andes acreditavam que a morte biológica marcava a transição da alma para outro mundo, então o medo da morte pode não ter sido comum. Número 2. Artefatos e mosaico romano, Itália. Encontrar um antigo mosaico romano na Itália pode não parecer especialmente raro ou implausível à primeira vista, mas espere até descobrir onde este foi encontrado. Trata-se do belo pavimento do que um dia foi uma enorme vila romana, encontrado sob a lama e a grama de uma vinha em Negrar, um pouco ao norte de Verona, na Itália. O frustrante sobre essa descoberta é que poderia ter sido feita há um século. Arqueólogos notaram a presença de artefatos romanos na vinha, em 1922, mas decidiram que não valia a pena cavar mais fundo e deixaram o local quieto. Se tivessem cavado mais alguns metros na terra, teriam encontrado o chão de mosaico, que está coberto com representações fantásticas. A vinha faz parte de uma comuna, então quaisquer escavações adicionais terão que ser realizadas com a permissão dos ocupantes da comuna, que provavelmente teriam que ser compensados financeiramente pela perda temporária ou permanente de sua vinha. Essa camada adicional de complicação
pode significar que a vila completa nunca seja escavada, e nunca teremos uma resposta para a pergunta de quem achou que plantar uma vinha, em um chão de mosaico, era uma boa ideia em primeiro lugar. Número 1. Troféu de Prata Dourado, Alemanha. À medida que a Segunda Guerra Mundial terminava, muitas obras de arte e propriedades valiosas foram saqueadas das cidades alemãs. Entre os itens roubados estava um troféu de prata dourado, do início do século XVII, que foi retirado dos restos despedaçados da prefeitura de Dresden. O artefato inestimável encontrou seu caminho para os Estados Unidos da América, e passou décadas em exibição no Museu de Arte de Filadélfia. Finalmente, em julho de 2022, ele foi devolvido ao seu lar legítimo. O troféu foi concedido ao eleitor Johann Georg I, da Saxônia, quando ele venceu o concurso de tiro de besta de Dresden, em 1618, mas ele então doou o troféu para a cidade, como tinha se tornado a tradição na época. A história não registra exatamente quem o levou de Dresden, mas ele foi visto a seguir em uma coleção privada na Suíça, em 1956. Em 1977, o proprietário da coleção levou o troféu ao Museu de Arte de Filadélfia. O museu não estava ciente da origem do objeto na época, mas o encontrou em uma lista de arte alemã perdida em 2016, e a partir daí, levou mais 6 anos para devolver o troféu, mas pelo menos ele chegou lá. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 misteriosas e incríveis descobertas pelo mundo. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!